Se você é estudante de espanhol e sente dificuldade quando a gente fala alguma coisa assim como indicativo, subjuntivo, imperativo, fica nessa aula que eu vou te explicar de uma forma super prática o que significa isso, tá? Para que você não tenha mais nenhuma dificuldade. Antes de entrar nessa explicação, eu quero explicar uma coisinha muito importante. Quando a gente aprende um idioma, a gente fala sobre a gramática, independente de você querer ou não. A gramática está envolvida no processo de aprendizado. E se você entende, pelo menos entende alguns conceitos, o seu aprendizado vai ser muito mais simples. As pessoas que dizem que aprenderam sem gramática, elas já dominam na prática todas essas estruturas de gramática, porque elas conseguem ver na prática ali, a pessoa falando, ela consegue identificar, ok, então eu faço a frase desse jeito. Todas as pessoas que eu conheci que aprendiam sem gramática, a única diferença é que elas não olhavam para a gramática primeiro para ver a regra. Elas viam as pessoas falando e da fala das pessoas elas tiravam as regras de gramática, ok? Nem todo mundo tem essa capacidade, nem todo mundo tem essa habilidade, mas é algo que pode ser construído e para isso a gente precisa entender alguns termos de gramática, ok? Dito isto, vamos ao que interessa. Quando a gente fala de imperativo, indicativo e subjuntivo, a gente está falando de modos verbais. Eu vou falar vários termos aqui. O que você precisar prestar atenção, eu vou reforçar. Não precisa anotar tudo isso para tentar memorizar depois. Eu quero que você entenda o que eu estou falando, ok? É muito mais importante que você entenda na prática do que você anote no seu caderno nesse momento, tá? Até porque eu vou compartilhar aqui a tela com vocês e vocês podem tirar print depois da explicação que eu colocar, ok? Então, quando a gente fala desses três grupos, a gente fala de um modo verbal. Pensa que é como se fosse assim, tem o modo verbal, né, o principal, e aí dentro dos modos verbais a gente tem tempos verbais. E aí cada modo verbal vai ter diferentes tempos verbais. Por exemplo, quando a gente fala do indicativo, a gente tem presente de indicativo, pretérito indefinido, pretérito perfecto compuesto, pretérito pluscuamperfecto, futuro simple, condicional simple. A gente tem vários tempos verbais dentro desse grupo do indicativo. E aí depois no subjuntivo a mesma coisa, a gente tem presente subjuntivo, pretérito perfecto subjuntivo, futuro compuesto. Então a gente tem futuro compuesto, acho que não tá, devo ter errado isso, tá? Mas enfim, vários tempos verbais aqui dentro, pretérito imperfecto e subjuntivo, tem vários dentro do grupo do subjuntivo, ok? E no imperativo a gente só tem dois tempos verbais, que é o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Então a gente precisa entender que são como famílias, ok? São três famílias dos verbos. Então os verbos existem, a gente conhece muitos verbos porque a gente precisa usar verbos para expressar ações de uma forma geral. Então se eu quiser falar sobre uma coisa que foi feita, e eu quero falar quem fez essa coisa, quando ela fez, eu preciso de um verbo e eu preciso conjugar esse verbo em algum tempo verbal. Por exemplo, se eu quiser falar sobre esse livro, quem escreveu esse livro? Foi a autora Harriet Breaker. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela, o Breaker no final. Mas enfim, eu quero falar, a Harriet escreveu um livro. Quando ela escreveu? Eu sei que ela escreveu no passado, né? Porque eu falei, escreveu. Mas quando ela escreveu, se eu quiser falar, isso faz diferença no espanhol. Eu posso dizer, ella ha escrito este libro este año. E aí eu uso o pretérito perfecto compuesto. Mas aí se eu quiser falar, não, el año pasado ella escribió este libro. Então entende que no espanhol faz diferença você saber quem, quando, e o como não interessa muito no espanhol, mas quem ou quando a ação foi feita, ou está sendo feita, ou é feita com frequência, ou será feita no futuro, ou talvez será feita. Então, tudo isso a gente já conhece do português. Agora, quando a gente vai estudar espanhol, que a gente precisa assistir uma aula ou outra, esses termos confundem muito. Então, o que a gente precisa saber? Vamos pensar nesses três modos verbais como se fossem famílias. Então, pensa em uma família que é super gente boa, mas assim, eles só falam do presente. Eles são muito pé no chão, não são aquela família que vão ficar pensando no que poderia ter acontecido, no que aconteceria se tal coisa. Não é uma família que fica sentada na mesa falando do caramba, e o que é que você faria se você ganhasse na loteria? E passaria ali 1 hora, 2 horas facilmente falando sobre tudo que faria se ganhasse na loteria. Não, a família do indicativo é muito pé no chão, é realista, é prática. Ela fala do que está acontecendo, do que aconteceu, do que vai acontecer, consideram as informações como fatos. Gostam de clareza e certezas. Então, por exemplo, se comunicam assim: hoy yo trabajo, hoy voy al gimnasio, hoy tengo muchas cosas que hacer.
Então, eu estou conjugando o verbo no presente do indicativo nessas frases, mas eu estou no indicativo. E aí, se eu falo de coisas que aconteceram ontem, ayer dormi muy tarde, me acostei muito tarde. Então, eu estou falando que eu deitei muito tarde ontem. Isso foi um fato, aconteceu no passado, está dentro do indicativo. Então, a gente, de uma forma geral, vai pensar no indicativo como se fosse uma família, assim, que fala de objetivos, eles são muito observadores, eles são estáveis e concretos, falam realmente de fatos, ok? E aí, quais são os tempos verbais que a gente encontra dentro do indicativo? A gente vê o presente do indicativo, o imperfecto, o pretérito, esse aqui é o pretérito indefinido, o pretérito perfeito simple, não precisa memorizar nada disso agora, tá? Presta só atenção. Futuro, condicional, pretérito perfeito, pluscuamperfecto, futuro perfeito, condicional perfeito. Então, a gente tem aqui, ó, 9 tempos verbais dentro do indicativo. Então, é realmente um modo verbal que se usa muito no espanhol. Então, se você não entende que ele tem esse nome, às vezes vai ficar um pouco mais difícil para você seguir adiante. Porque quando a gente segue uma ordem num curso, por exemplo, num livro, a ordem realmente pedagógica, né, que a gente precisa seguir para aprender o idioma, A1, A2, B1, B2, à medida que você vai subindo, você vai falando cada vez menos do indicativo e vai falando cada vez mais do subjuntivo. Então, você aprende muitas coisas do indicativo no início e depois você vai aprendendo mais do subjuntivo. Por quê? Porque o indicativo é realista, ele fala da realidade. Então, você, sendo iniciante num idioma, você consegue falar do presente, do passado, do futuro. Acabou. Agora, se você quiser falar sobre outras coisas, como uma hipótese, algo que não é tão certo, você não tem tanta certeza, depende de alguma coisa, pode ou não acontecer, você vai falar de desejos, de medos, de dúvidas, de conselhos. Eles vivem entre o que é real e o que é sonho. Essa é a família do subjuntivo. Por isso que muitas vezes fica muito confuso, porque as pessoas ficam, tá, mas quando é que eu vou usar o subjuntivo? Pra gente que fala português, é meio intuitivo. Nem sempre vai estar correto, porque a gente não tem os mesmos usos entre o português e o espanhol do subjuntivo. Algumas coisas são diferentes, né? Algumas estruturas são diferentes. Mas, de uma forma geral, é algo intuitivo pra gente, porque a gente também usa o subjuntivo. A gente não sabe que a gente usa, mas a gente usa, ok? Então, a gente se comunica assim, ojalá todo salga bien, todo salga. Isso é, que tudo dê certo, que tudo saia corretamente, né? A gente não usaria isso em português, mas seria essa a tradução literal. Quero que você venha, quiero, deseo que tu vengas. Ó, tô falando vengas. Entende que, vê só, tu vienes, tu vens, você vem. Tu vengas, que você venha. Tá vendo que automaticamente eu já coloquei um que na frente e eu já conjuguei sem tanta dificuldade pro português, porque é praticamente a mesma coisa, é muito parecido, não é a mesma coisa, mas é praticamente a mesma coisa, ok? Então é como se fosse aquela família que é um pouco mais intuitiva, imaginativa, profunda, um pouco dramática, que realmente fala assim muito sobre desejos e sonhos. Eu queria que isso acontecesse, eu queria que isso fosse real, se eu ganhasse na loteria, eu faria isso, isso e aquilo. Então, a gente também encontra vários tempos verbais no subjuntivo. E de todos esses aqui, ó, presente, imperfecto, futuro, pretérito perfecto, pluscuamperfecto, os que eu vi pouquíssimas vezes ou só vi, por exemplo, em textos um pouco mais antigos, são esses dois, o futuro e o futuro perfecto. Então, de uma forma geral, vamos assim, generalizar. Você, estudante de espanhol, não precisa saber esses dois, só esses 4 aqui, que são muito parecidos. Entendeu? Que yo hago, presente do indicativo. Presente do subjuntivo, yo haga. Então, não é tão diferente. Em português, eu faço, que eu faça. Também é muito parecido. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas é óbvio. Você precisa estudar, precisa conjugar verbos, precisa entender as diferenças entre o indicativo e o subjuntivo, entre o português e o espanhol, para não ficar falando sempre portunhol. Mas se você já entender isso, que é muito parecido com o português, e conjugar alguns verbos, acabou. Você já vai dominar tudo. Agora, pensa numa família que é direta, energética e que toma muita decisão. Até um pouquinho assim, talvez mandona, sabe? Que dá muita instrução, que dá muitas ordens pra você, mas de certa forma também te incentiva, de certa forma, te dá muitos conselhos. Elas fazem agir, ela fala desse jeito, faça isso, respire, trabalhe, estude. Então, o imperativo tem a ver com isso.
de dar ordens, dar instruções, dar conselhos, até mesmo pedir alguma coisa a gente pode, né? Por exemplo, me dá isso aí, dá-me esto, ou me diga isso, me diga o que você está querendo falar, dímelo, ok? Então, geralmente assim você pode pensar em líderes, né? Pessoas um pouco mais práticas, às vezes intensos demais, te dão muitas ordens, pode ser um pouco sufocante, mas são pessoas assim muito eficazes, vamos pensar dessa forma, tá? E aí a gente só vai ter 2 tempos verbais, que é o afirmativo e o negativo. Esses aqui, eu não vou mentir pra vocês, são realmente mais difíceis. O afirmativo mais especificamente, tá? O negativo, na verdade, é o presente do subjuntivo com no na frente. Então, se você já estudou o presente do subjuntivo, quando for estudar imperativo vai ser muito fácil, o imperativo negativo, tá? Mas o afirmativo é um pouco mais difícil. Você precisa realmente conjugar. Então, para finalizar essa aula, eu vou fazer um resumo do que é que você precisa saber daqui, sair daqui sabendo, ok? A gente tem 3 famílias que são os modos verbais no espanhol, que é também os mesmos em português, né? Mas a gente tem 3 famílias. Pense em pessoas mesmo. Tem a família indicativo, a família subjuntivo e a família imperativo. A família indicativa é aquela pé no chão, realista, prática. Fala do que é, do que foi, do que vai ser. Subjuntivo, plano das ideias aqui, dos sonhos. Não tem muita certeza do que fala. Ela fala muito sobre desejos, medos, dúvidas, conselhos, né? E a família do imperativo é uma família que dá mais ordens, que pede muito, te incentiva de certa forma, mas também pode ser um pouco sufocante, porque dá muitas ordens o tempo inteiro. Então, se você conseguir associar esses termos com essa ideia de famílias, pessoas realmente, quando você for estudar e você vê indicativo, você vai associar ao quê? Pé no chão, realista, fala do que é, do que foi, do que será. Subjuntivo, plano das ideias, desejos. Então vai ser muito mais fácil você entender o que é aquele tempo verbal e quando você vai usar aquele tempo verbal. O passo seguinte vai ser estudar tempo verbal por tempo verbal, né? Então, presente do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo e assim por diante. E aí, cada vez que você for estudar um tempo verbal, você já vai saber qual é o modo dele, qual é a família que ele pertence. Aí vai ser muito mais fácil. Depois, você vai ter mais liberdade para focar só em entender aquele tempo verbal. Quando eu uso ele, vou fazer algumas frases, vou conjugar verbos e vou conseguir me comunicar com muita mais segurança, muita mais confiança em espanhol, ok? Então, de uma forma geral, é isso que eu espero que você tenha conseguido entender aqui nesse vídeo, nessa aula. Espero que tenha ficado claro. E, obviamente, se você tem muita dificuldade para aprender espanhol ou para aprender verbos de uma forma geral, você será muito bem-vinda no meu curso Chega de Portunhol, tá? Se você gostou dessa aula, da praticidade disso aqui, com certeza você vai aprender muito no meu curso, tá? Eu vou deixar aqui embaixo todas as informações que você precisa saber para se tornar uma Tica CDP. E se você tiver alguma dúvida do que a gente conversou aqui nesse vídeo ou quiser realmente que eu traga algum outro assunto que você tenha dificuldade, pode deixar aqui nos comentários que eu vou olhar com muito carinho e eu trago algo pra você também. Besitos, nos vemos, chica, adiós!